Muito boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso trabalho. Queria só dizer-vos que ao princípio da tarde daremos aqueles esclarecimentos práticos que já estão a preocupar a alguns de vós, relativamente, sobretudo aqueles que vão acreditar, que têm que assinar, etc. Portanto, os que vão acreditar, espero que já tenham feito as suas assinaturas no secretariado agora de manhã. Depois farão outra vez à tarde e ao final da tarde podem fazer a correspondente ao período da noite. Portanto, há uma assinatura por volta das 7 horas que é correspondente ao período da noite. Mas nós depois logo à tarde já vos explicamos. E, portanto, daqui até à hora do almoço vamos nos centrar um bocadinho também na nossa temática. E eu depois, evidente que o Sr. Patriarca, como explica sempre tudo com grande clareza e nos traz leituras da realidade muito poderosas, sob esse ponto de vista facilita-nos a vida, também nos dificulta, não é? Porque põe a fasquia muito alto. Bom, eu não pretendo competir com o Sr. Dom José, mas usarei as palavras dele e eu vou-vos falar do amor. Ou seja, neste contexto de reflexão entre os pré-digitais, que vemos o mundo de uma maneira e nos vemos a nós de uma maneira, e estas novas gerações que são os nossos alunos, há também que ter a coragem para mediar um bocadinho todos estes determinismos que nos trazem a medicina, a engenharia, a inteligência artificial, etc., que já decidiram como é que isto vai ser. O Sr. Dom José levantou uma questão fundamental. As pessoas, embora ele disse, não é muito preparadas e muito sérias no seu trabalho, não fazem nem estão interessadas em fazer filosofia, em discutir o que é o ser humano. Aquilo que eu vos vou trazer hoje não é exatamente filosofia, que isso não está ao meu alcance, é psicologia, mas eu vou basear-me num autor que eu aprecio muito e que tenho tentado aprofundar e que morreu há relativamente pouco tempo, portanto já acompanhou este novo mundo, e que é Erik Erikson. Aqueles que estudaram comigo há mais ou menos tempo já tiveram a ocasião de conversar comigo sobre ele, e até de escrever umas coisas sobre ele, porque a leitura que ele nos traz da pessoa, da realidade e da relação do religioso com a pessoa na construção de uma representação da realidade é absolutamente essencial. Claro que os norte-americanos, como não têm Atenas nem Jerusalém, chamaram-lhe filósofo, não é? Há nos Estados Unidos 2 ou 3 homens, basicamente, que se dedicaram ao estudo da educação e que foram elevados ao estatuto de filósofos no Olimpo norte-americano, que não é bem o mesmo que nós pensamos sobre a filosofia, mas, de qualquer maneira, também usando as palavras do Sr. Dom José, são homens muito sábios. E, de facto, é um pouco dessa sabedoria para nos ajudar a refletir que eu hoje vos trago. O meu colega de mesa e de trabalho, o Dr. Juan Ambrósio, far-me a companhia hoje durante o dia, porque vocês hoje, enfim, estarão a trabalhar connosco durante o dia, durante este dia. Nós agora começamos na manhã e ao princípio da tarde trazemos-vos aqui o nosso trabalho, sobretudo ao nível da Faculdade de Teologia, e nesse aspecto estamos agradecidos aos nossos alunos, não só por terem vindo ouvir-nos mais uma vez, mas tudo aquilo que nos ajudaram a pensar, a refletir e pelo puxaram por nós ao longo dos anos. E depois, logo mais ao fim do dia, estaremos mais do lado do SNEC, portanto, para vos falar das metas curriculares. Pronto, e iniciaria com este texto que todos nós conhecemos, portanto, de um discurso do Papa Bento XVI, que ficou conhecido como o texto da emergência educativa, daquela finura intelectual do Papa Bento XVI, capacitado para compreender as coisas um bocadinho antes e um bocadinho melhor do que nós. E a preocupação que ele coloca na educação é dizer, bom, aconteça o que acontecer, as pessoas continuam a ter necessidade de orientar-se na vida, de discernir o bem e o mal, de ter saúde, mas também não só física, mas também moral. E a nós, adultos, ele está-se a dirigir aos pais e aos educadores de Roma, nós temos que batalhar para conseguir transmitir algo de válido e de certo
É importante apreciar a linguagem que ele usa, regras de comportamento, objetivos credíveis com base nos quais construir a própria vida. Bom, portanto, naquilo que é o nosso entendimento, usando a nossa linguagem cristã, é fazer este caminho entre o nascimento, portanto, entre o bebê e o sénior, agora é o termo politicamente correto para falar dos velhotes, portanto, desta capacidade que se gera através da educação, e hoje sabemos que temos que educar os adultos e as várias fases até da vida adulta e educar para o final da vida, que já será que é tardio e é complexo, portanto, para conseguir ter uma vida com sentido. Bom, e tudo começa aqui. Eu espero que consigam ver bem este bebê, que estava a ouvir também o seu patriarca e pensava de facto que talvez o momento de maior sabedoria da nossa existência é o princípio da nossa existência. Os bebés estão tão preparados para ser seres humanos, para interagir com a humanidade de quem os recebe, que de facto tudo aquilo que é verdadeiramente definitivo e decisivo na vida do ser humano já está em movimento e em ascensão nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas de vida. E nós vemos aqui uma criatura que deve ter assim à volta de 1 mês e meio, 2 meses, e que, pela sua linguagem corporal, está completamente em relação com a mãe que pega nele ao colo. Nós não vemos a mãe, mas percebemos que a mãe sabe o que faz, porque pega no bebê ao colo de maneira a que o contacto entre ambos seja maximizado, não é? Bom, do ponto de vista psicológico, a mãe representa aquilo que Erikson chama a fonte de providência. Portanto, a mãe, através dos cuidados diários, portanto, dá de comer, limpar, pôr a dormir, embalar, consolar quando o bebê está agitado, etc., que são ritualizados. Portanto, as mães todas sabem, não é, que os bebés não têm pequeno almoço, almoço e jantar. Os bebés comem de 4 em 4 horas, não é? E essa ritualidade dá confiança e dá estabilidade à vida do bebê, e é um ritual que é essencialmente amoroso. Vejam como este bebê está encantado, está apaixonado pela mãe. E sensitivo, até é muito curioso na fotografia, porque isto acontece a seguir ao banho, não é? Em que o contacto, a amamentação e o banho proporcionam o máximo de contacto sensorial entre a mãe e o bebê. E é desse contacto que o bebê descobre o seu próprio corpo, é no corpo da mãe. E, portanto, aquilo que a mãe consegue é construir uma experiência psicológica no bebê, que é fundante da sua identidade como pessoa, baseada na ideia de que o mundo à sua volta é benigno, é predizível, eu posso esperar coisas e elas acontecem, e é um lugar digno de confiança. E essa experiência de regulação entre a mãe e o bebê, chamamos regulação porque eles estão em diálogo. O bebê traz tudo o que é preciso para dialogar com a mãe, não é? Portanto, até a forma física do bebê, a sua cabecinha grande, tudo isso é um apelo. E ele tem capacidade de ver, tocar, de cheirar, distinguir o cheiro da mãe, etc., para entrar em diálogo com ela. E a mãe está a aprender sobre si mesmas. Todas as mulheres que são mães sabem que foi a mais fundamental das suas aprendizagens, foi tornar-se mãe. Não é? Ter o bebê e ser capaz de lidar com ele. Bom, daqui resulta uma experiência psicológica muito forte, que é a confiança em si próprio, não é? Portanto, a criança constrói um sentimento rudimentar de identidade e de que é uma pessoa, de que é um indivíduo, portanto, está já relativamente separado da mãe, porque a separação é muito mais tardia, e o Erikson diz que esta, de facto, é a fase em que nós construímos a experiência de confiança, que é a base da fé, mesmo da fé religiosa. Nós temos muitas fés, não é? Vocês na Faculdade de Teologia estudaram isso. Mas que é também a base da fé religiosa, da qual nasce a ideia de esperança. O Sr. Patriarca falou de esperança, não é? Nasce deste contacto amoroso com a mãe. Porquê? Porque a criança, se cria esta experiência reguladora com a mãe, de que a mãe o ama, o compreende e responde às suas necessidades, percebe que o mundo é bom, quer sair de si mesma para o mundo, que significa crescer, não é? Portanto, quer ir explorar. É a esperança de que eu posso separar-me da mãe e encontrar coisas boas, não ser destruído, por exemplo. Bom, e a esperança integra-se na personalidade de cada um de nós com uma crença, diz o Erikson, uma crença duradoura na possibilidade de realizar desejos fervorosos.
Que aquelas coisas que nós ambicionamos mesmo, que são as coisas definidoras de nós, são as nossas garantias de felicidade, são realizáveis. Apesar daquilo que é o drama da vida psicológica de um bebê. Porque nós olhamos para os bebés e quando estão a dormir são lindos. Não é? Os pais, quando vamos visitá-los ao berço, eles dormem, uns anjinhos. E quando acordam com fome e não são capazes de esperar pela comida, ou têm uma birra ou lhes dói a barriga, nós percebemos o que é a vida psicológica de um bebê, não é? Que é confusão, desorganização, e portanto o bebê, quando quer mamar imediatamente, mostra também que há esta dimensão de impulso negro e fúria na personalidade humana, e que nos marca também no início da nossa existência. Erikson é um herdeiro de Freud e, portanto, tem aquela noção psicanalítica de que nós transportamos em nós o potencial para o bem e para o mal. Depois temos é que ser educados para escolher o bem, mas que o potencial para ambos está presente desde o início da nossa vida e que a educação e a presença da cultura é criar em nós instrumentos de ultrapassar o mal e desejar o bem. Era o que dizia o Papa Bento XVI, não é? Sabermos explicar às pessoas a diferença entre o bem e o mal. Bom, esta esperança tem uma sede fundamental, que é a esperança, aliás, proporcionada pela própria fé dos pais. Os pais, para serem bons pais, têm que compreender que ser pai e mãe é uma coisa que faz sentido, que não é uma mera adição à sua vida, é uma missão. E se os pais não são capazes de sentir essa missão, não têm aquelas capacidades práticas dos pais de ter paciência, de sacrificar, poupar dinheiro, dar atenção, etc., como entram em competição com a própria criança, o que é destrutivo para ambas as partes. Não é? Porque os pais ficarão eternamente culpabilizados e a criança impedida de aceder a um estádio saudável, estruturado e maduro na sua vida. Portanto, os pais, na fé, e neste caso, no nosso caso especificamente, nos interessa refletir sobre isso, na fé religiosa conseguem sentir do que aquilo que fazem faz sentido. Reparem, eu faço muitas vezes educação parental, e aqui estão muitos pais e muitas mães que sabem isso perfeitamente. Eu costumo dizer aos pais que educar um filho é a coisa menos glamourosa que há. Porque isto hoje é muito importante, porque as pessoas só querem fazer coisas que são glamourosas, não é? Que é aquilo que, enfim, que é o segredo da felicidade que nos transmite a comunicação social. Mas ser pai e mãe não é glamouroso. É durante 20 anos dizer, tira o dedo do nariz e nunca ter a certeza de que ele tira. Naquela altura tira. Às vezes. Não viste o seu patriarca disse que se riam? Riem-se, de facto. Bom, e portanto os pais têm que ter uma visão de si, da realidade, um pouco mais ampla do que aquela relação com aquele filho. Hoje nós chamamos os psicólogos, há algumas experiências parentais que é o filho troféu. Portanto, tem-se um filho, já se tem frigorífico, automóvel, férias na neve, tem-se também um filho. E que nunca é, de facto, vivido com esta experiência. Também, obviamente, a nós nos parece que são pais que não conseguiram desenvolver esta dimensão de fé na sua vida, não é? E a qual a fé num Deus Criador dá um potencial inimaginável relativamente a qualquer outra forma de fé que nós possamos ter, porque introduz em nós, também uma questão que o seu patriarca há bocadinho falava, e ele fala muitas vezes desta cronopatia, não é? Introduz em nós a dimensão do para sempre e da eternidade. Eu também preciso de acreditar que vou ser sempre a mãe dos meus filhos. Aliás, eu digo isso aos meus filhos quando se põem como parvoízes, não é? Eu digo logo, olha, desculpa lá, isto agora é como eu quero, porque eu sou a tua mãe para sempre. A mais velha, vou contar só uma anedota, a mais velha mestrou-se há umas semanas e eu comprei-lhe um cartão assim muito floreiroso no supermercado com muitas flores e escrevi-lhe uma espécie de uma carta a dizer-lhe duas coisas importantes, que a partir dali a minha tarefa educativa estava concluída, mas que eu, que era a segunda página, estava sempre disponível para dar a minha opinião. A gente sabe. Porque eu de facto creio, e o meu marido também, não é? Que isto é para sempre, é para a eternidade. Quando eu me for embora daqui, espero ir à frente deles, quando eu me for embora daqui, vou continuar a ser a mãe deles. E vou continuar a amá-los melhor do que os amo agora. Portanto, darei sempre a minha opinião. Bom, do ponto de vista da criança, do filho, não é? Da filha, esta experiência de confiança com a mãe, que é profundamente íntima, não tem experiência igual na vida humana, será transformada, como diz o Erikson, numa fé madura,
Uma confiança que não exige nem evidência, nem razão para crer que o universo é confiável. Reparem, é aquela experiência que os crentes temos, de quando tudo corre mal, a gente não percebe nada, nos sentimos um destroço, uma porcaria, fizemos tudo errado, que Deus nos ama na nossa estupidez de uma maneira que nós não conseguimos compreender, mas que Deus nos ama. E isso aprende-se da relação amorosa com a mãe. Bom, e o Erickson depois chama a atenção para uma ideia de facto que é fundamental. A religião, as religiões, tiveram a sabedoria e a compreensão daquilo que é o ser humano, na sua descoberta, não é, na sua tentativa de descobrir quem era Deus, de universalizar esta herança, que é uma herança pessoal centrada na mãe, de confiança, criando uma fé e uma percepção do mal comuns. Portanto, aquilo que nós falamos às vezes com tanta volatilidade, que são os valores que decorrem das experiências religiosas, nós os católicos temos valores evangélicos, são esta capacidade que nós também em termos cristãos dizemos que a tradição foi capaz de ir construindo, como aquela memória que falava o Sr. Patriarca, e que há alguns meses atrás o Papa Francisco disse aos catequistas em Roma que eles eram as pessoas que faziam memória de Deus. E a religião tem esta capacidade de ir àquilo que é a essência da pessoa, à sua necessidade psicológica de sobreviver, e transformar isso num legado para toda a humanidade. O que também nos mostra que mesmo um bebê acabado de nascer é um elemento crucial da comunidade humana. Portanto, ele está ali para nós nos lembrarmos que temos que nos ligar uns aos outros, não só para construir a sobrevivência de cada um de nós, mas a sobrevivência das sociedades, das culturas e desta presença de Deus. Isto é curioso, quando o Sr. Patriarca falava daquele texto da palavra, não é? Quando vier o Filho do Homem haverá fé, porque há uns tempos, também no resultado do nosso trabalho muito com a universidade, etc., eu fiz uma reflexão sobre a catequese na adolescência, e que parte de facto desta ideia, quer dizer, se nós não tratarmos disto, isto acaba, isto estraga-se, quer dizer, não há garantia de que seremos sempre capazes de conter o impulso para a apostasia. E, portanto, esta experiência que está ligada ao primeiro estádio da vida, e que nós encontramos aqui nesta mãe, muito fortemente, nesta mãe ideal. Portanto, vejam o bebê, não é? O bebê que também é minúsculo, não é? Este é um bebê com também à volta de um mês, e a mãe. E toda a postura da mãe, todo o olhar da mãe mostra o que é o fundamento psicológico da fé e da fé religiosa. Agora, ainda não vi aí nenhuma cabeça a levantar-se a dizer, então onde é que anda o pai? Bom, é assim... Por todo lado. Por todo lado. Não, os psicanalistas e os psicólogos dizemos que o pai, a grande função do pai é manter a mãe feliz. Riam-se. E só Deus sabe como isso é difícil. É sim, senhora. Bom, e o Papa Bento XVI vem-nos dar mais uma luz e ele diz o seguinte: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas pelo encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Mas isto acontece duas vezes. Primeiro com a mãe e depois no encontro com Cristo. Bom, de qualquer maneira, a tradição e a sabedoria humana e a reflexão teológica levaram também as religiões a instituir-se para criar pilares sedimentados na sociedade, para as transformarem. E as instituições religiosas funcionam também a este nível como uma salvaguarda institucional. Vocês veem aí na fotografia o Dom Jorge Ortiga a abençoar as grávidas e as grávidas e as ex-grávidas sabemos como vivemos a gravidez simultaneamente com felicidade e angústia. Não é? É difícil discernir às vezes a angústia da felicidade. E aqui, nesta bênção das grávidas, as grávidas entregam a angústia à esperança da salvação.
E pensam, quer dizer, agora o meu filho não é apenas meu, nem do pai dele, é também já um filho, a caminho de ser um filho de Deus. É um filho de Deus, também foi criado e desejado por Deus. E, portanto, esta capacidade, através da instituição, de entregar a angústia humana para a realização plena, para a criação do espaço de felicidade que a mãe precisa para receber a criança. E, portanto, esta ideia de que a experiência religiosa em comunidade, não é? Nós temos o nosso logos cristão é claramente um logos comunitário, não suporta apenas as nossas decisões individuais, mas fornece-nos leituras, não é? Explica-nos o que é certo e o que é errado. Uma outra dimensão que é muito importante e que está outra vez associada a esta experiência é que a religião, ele diz, acho muito engraçado esta expressão do Erickson, tem muito a ver com a questão da memória que o Sr. Patriarca hoje referia, quando fala da roda dentada das gerações. O Erickson é um homem que sabe mesmo de como isto é, quer dizer, é um autor muito credível. E ele, quando usa a expressão da roda dentada, já vem na onda destas novas teorias sobre a memória transformada, que nos venderam assim mais recentemente, porque é um facto que nós transformamos algumas memórias. Mas nós não somos apenas a nossa memória, nós somos a memória da comunidade e da sociedade em que vivemos. É por isso que podemos construir a cultura. E ele fala de roda dentada, porque se vocês imaginarem o mecanismo da roda dentada, cada uma vai no seu sentido, mas todas fazem a máquina funcionar. E, portanto, esta necessidade substancial de criar o futuro, hoje, de ter-se, como dizemos os portugueses, não é? Ter saudades do futuro, porque significa que aspiramos ao futuro. Nesse sentido, e hoje é muito crucial, porque as grandes instituições estão muito fragilizadas, as instituições educativas, não é? As igrejas, as escolas, as famílias, que eram as instituições que os sociólogos chamam tradicionais, naquela ideia de que agora vem outra coisa, que não as igrejas, as famílias e as escolas. A mim não me parece bem, mas... porque os pais também têm que sentir de alguma maneira que o esforço e o sacrifício constante que fazem para salvar os filhos do caos vale a pena. Os pais também temos que sentir que, apesar das nossas limitações e das nossas dificuldades, vamos conseguir educar os nossos filhos. Vamos conseguir, reparem, isto até é uma necessidade biológica, vamos conseguir que aquilo que está em nós dos nossos antepassados progrida para as gerações futuras. E, portanto, o locus comunitário que fornecem as religiões aos pais permite-lhes criar, digamos assim, este nicho de confiança, um sentido de confiança que vale a pena educar os filhos, porque os filhos são educáveis. Quando o Sr. Patriarca falava desta diferença dos pré-digitais e dos digitais e daquelas falsas esperanças, é malta que não está na roda dentada. É malta que acha que já perdeu o controle. Portanto, que a roda dentada se transformou num circuito digital minúsculo que a gente não consegue perceber e que, portanto, perdemos no fuso dos circuitos digitais, perdemos as gerações jovens e elas estão entregues a si mesmas. Elas realmente estão entregues a si mesmas. E uma grande parte do processo que nós temos que recuperar é a orfandade em que elas estão mergulhadas. A segunda etapa fundamental, a primeira infância. A primeira infância é a fase da autonomia, não é? O bebê começa a andar, começa a falar, a explorar o mundo, aparece o romance do bacio, não é? Portanto, a questão crucial da educação para a higiene. A educação para a higiene é uma experiência dupla, não é? Por um lado, o bebê que aprende a controlar o seu corpo e sente-se em posse do corpo, e também aprende a controlar o pai e a mãe, porque a pai e a mãe estão desejosos que ele não use fraldas e ele percebe a ansiedade dos pais à volta do bacio e, portanto, só faz quando lhe apetece. Mas já sabem que eles dizem, que é bacio e tal, vai para lá, pai e a mãe. E ele, afinal, não. E levanta-se, não é? E vai fazer atrás da porta. Bom, que é para explicar aos pais que é ele que manda, que já é capaz de mandar. Infelizmente, há pais que se convencem nessa altura que eles já são capazes de mandar. Bom, e portanto, eu chamo-lhe romance do bacio porque de facto já é uma fase mais avançada deste processo de regulação entre quem cuida a criança e a própria criança.
Pronto, é evidente que a criança ainda permanece muito instalada numa confusão mental de pulsões internas, não é? Sobretudo necessidade de satisfação imediata do desejo, e a aprendizagem da higiene é aprendermos a satisfazer o desejo de uma forma adiada, chamada o princípio da realidade, não é? Se eu comer as bolachas todas agora, fico muito contente durante 5 minutos e tenho uma dor de barriga que demora 5 horas. Portanto, tenho que comer as bolachas devagarinho, que é para o prazer durar 5 horas. E, portanto, aqui o pai traz ao seio familiar a representação da realidade social, ou seja, a normatividade e o certo legalismo que é mais próprio da personalidade masculina e que é uma entrada fundamental para arejar as relações entre a criança e o pai. Porque assim, as mães somos amorosas e muito queridas, mas o pai de vez em quando tem que se meter no meio para separar, não é? Porque, de facto, por volta dos 2, 3 anos, os cordões umbilicais têm de estar todos cortados, não é? A gente corta muitos, mas a partir dos 2 ou 3 aquilo tem que estar resolvido. E, portanto, o pai apoia mais a iniciativa da criança. A mãe quer proteger, não é? Ainda está muito naquela fase uterina de relação e o pai despacha. Eu acho muita graça quando a gente vê os pais e as mães entrarem nos jardins com os filhos, que vai o pai à frente com a criança debaixo dos braços e passa para o outro braço, a galhofada, e a mãe atrás com o saco, o biberon, a água, o chapéu, o protetor solar, o casaco. Diz, olha que o menino vomita e tal. E há o milagre da natureza que o menino nunca vomita quando o pai lhe põe com a cabeça para baixo, mas chamem Posé, vomita logo. E é esta capacidade que o pai continua a dizer à criança que o mundo é bom, que ela deve esperar ser feliz no mundo, e que introduz o pai, quando atira a criança ao ar ou põe a criança em cima do escorrega e diz, agora solta-te que eu agarro-te cá em baixo. A criança tem que ultrapassar o medo, portanto está a fomentar e a forjar a capacidade de vontade, não é? Aquilo que a gente chama a força de vontade. Portanto, alguém que está a criar diretrizes e regras para a vida. E, portanto, a vontade é a nossa base para sermos livres, não é? Sem vontade não há liberdade, portanto, é alguém que decide por nós. E, portanto, a possibilidade de fazer uma escolha livre, que também significa auto-restringir-se, não é? Quando a criança come uma bolacha de cada vez, lhe apetece comer as bolachas todas, está a restringir-se. Está a diminuir uma liberdade imediata para ter uma liberdade mais ampla posteriormente. E, portanto, a vontade providencia a base para a aceitação e a escolha do inevitável. Esta é uma questão fundamental. A ideia da morte virá muito mais tarde. Do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, é a ideia mais tardia de todas. É a compreensão da morte, mas começa a desenvolver-se nesta idade. Que há inevitáveis. Se eu comer as bolachas todas, vai mesmo doer-me a barriga. E, portanto, que é sustentado também pela capacidade que os pais têm de transmitir à criança um sentido de dignidade e de independência. Tu és uma pessoa, não és o nosso boneco, não és o nosso troféu, não és aquela coisa que numa altura é muito gira quando está caladinha e é horripilante quando está a chorar ou a fazer pedidos. E, portanto, no fundo, isso também ajuda a criança a ser salva da sua impulsividade. Não é? O desejo imediato de prazer é um servilismo que nós temos colocado perante nós, que nós próprios criamos, e temos que nos libertar dele, não é? O ir ao encontro dos outros não é uma coisa imediata. Eu, para ir realmente ao encontro dos outros, tenho que me encontrar primeiro a mim, tenho que construir-me, e de facto ter mão no meu impulso primário é essencial. Portanto, ultrapassar a escravatura para realmente ser livre. E, portanto, o romance do bacio é esta limitação mútua da vontade, não é? E o Erikson diz que é aquilo que permite a construção do sentido de boa vontade, ou seja, onde se enraiza a ideia fundamental da regra de ouro. E, portanto, vemos aqui, vimos aqui o pai, e dá cá mais 5 que fizeste bem no bacio, e esta ideia de que a religião funciona aqui sobretudo através do pai,
para o filho uma força para a ação e uma razão para existir. Não há, no nosso sentido cristão da vida, não há vida sem transformação. Nós temos um ideal, temos que ter força para o construir. O Sr. Dom José hoje deixou-nos aqui imensos desafios e nós temos que ir para casa e para a escola a acreditar que aqueles desafios são os nossos desafios e que nós conseguiremos avançar. E, portanto, esta ideia de que a fé é uma decisão independente, não é? É interessantíssimo porque o Concílio Vaticano II, que nós tanto estudámos no ano passado, consagra esta ideia de que Deus se revela na consciência de cada ser humano e que não há fé sem esta liberdade de consciência. E, portanto, nós vemos aqui alguém que resolveu ter liberdade de consciência religiosa num momento crucial da sua experiência de iniciação. Não é? Porque ele não resistiu à presença do fotógrafo. Bom, e diz o Papa Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou se escuta os mestres é porque eles são testemunhas. Vocês veem como o pai está de joelhos para estar à altura dele, não é? Está perto do bacio, se calhar o bacio cheira mal, não é? Não cheira a flores. E o pai está ali, com ele, naquele ato tão íntimo, mas tão importante para a vida da criança. Portanto, o pai e a mãe são grandes testemunhas. Isto também não é só nós entendermos o que é a psicologia humana da experiência religiosa, é nós também percebermos que não podemos educar contra a família. Não é? Que temos que ter, o Sr. Dom José dizia que os pais de facto hoje estão a navegar à vista e essa na minha perspectiva é uma responsabilidade essencial que a Igreja hoje tem, que é ajudar os pais a navegar com carta. Jardim de infância, dos 3 aos 6 anos. Pronto, aqui é a iniciativa e o propósito, fazer coisas. Vocês veem aquele ar de alegria ali debaixo da tenda. Não sei se os pais também gostam assim tanto de acampar, não é? Mas os 2 filhos estão com um ar felicíssimo. E, portanto, as novas capacidades da criança, o movimento, a compreensão, a linguagem, as possibilidades de imaginação, tornam-se meios para uma atividade que é simultaneamente muito agressiva, não é? Se nós virmos as crianças desta idade a brincar, fazem tudo com muita energia e muita agressividade, mas porque é também uma fase de descoberta exuberante. Portanto, é a etapa da vida em que nós aprendemos mais e nos transformamos mais e mais decididamente. Portanto, Freud chamou-lhe a fase fálica porque é a etapa da vida da construção da identidade sexual, não é? Em que nós aprendemos a ser homem e a ser mulher. E, portanto, é também, obviamente, uma fase, por isso mesmo, muito marcada pelo desenvolvimento da sexualidade. E aqui já a família aparece como um contexto mais alargado, portanto, os irmãos, os avós, portanto, toda a gente está presente. E nós hoje sentimos que as famílias têm dificuldades acrescidas porque perderam a referência das famílias alargadas e um homem e uma mulher sozinhos a criar uma criança é uma tarefa um bocadinho hercúlea, não é? Fazem falta outras influências. Também a ideia de que hoje muitas crianças são filhos únicos, não é? Eu tinha muitos pais que me diziam, eu só tenho um filho que é para lhe dar tudo aquilo que ele precisa. Minha senhora, o que ele precisa é de um irmão. Não é? Portanto, esta ideia, de facto, que é preciso vivermos em comunidade, porque é em comunidade, não é como dizia a Hillary Clinton, vocês lembram-se, não é? Na reflexão que os Estados Unidos fizeram sobre a educação, foi buscar um provérbio africano, it takes a village. Portanto, faz falta uma aldeia para educar uma criança e, portanto, nesta etapa é crucial que essa aldeia familiar exista. E, portanto, aquilo que é a rivalidade entre os irmãos, a pulsão sexual da criança, que sente curiosidade sexual, etc., muitas vezes deixam-na fora de controle e, portanto, a família aparece para trazer a experiência da realidade e para redirecionar a curiosidade e a energia da criança. Paulinha, agora não saltes tanto que vamos sentar para almoçar. Depois saltas. E depois a seguir a mãe deixa saltar a corda que é para a Paulinha se acalmar. Quer dizer, estamos a usar aquilo que é o potencial da criança e redirecionar para escolhas muito cotidianas daquilo que é um bem para ela e para os outros e para a capacidade de vivermos em conjunto de uma forma harmoniosa. E, portanto, os pais vão introduzindo esta ideia que são o mundo dos factos, das ideias e dos objetivos práticos. Desta experiência emerge o propósito.
O propósito emerge sobretudo daquilo que nós chamamos a realidade intermédia do jogo, portanto, da função simbólica. E vocês sabem, como professores de educação moral, e alguns também são catequistas, também é uma coisa que o Sr. Dom José há muitos anos que nos ensina, que uma das grandes dificuldades que nós temos na pastoral, em geral, da pastoral da infância e da adolescência, é o facto da escola se ter tornado a escola do choque tecnológico, não é? Portanto, ter perdido todo o interesse na dimensão simbólica da história do ser humano e da educação. E, portanto, reduzindo a educação a algum conhecimento científico e umas ideiazinhas sobre o resto, tendo reduzido o impacto da filosofia, da literatura, das artes, etc., a capacidade de simbolização das pessoas tornou-se muito menor. Ora, o religioso e a experiência religiosa essencialmente transmite-se por experiências simbólicas, porque são também uma experiência, não é? E, portanto, no desenvolvimento da pessoa, essa experiência de relação com a simbólica começa, sobretudo, na etapa que nós chamamos do despertar religioso, não é? Portanto, na etapa do jardim de infância. Não sei se vocês veem aqui, portanto, há um grupinho, está cada um a jogar para si, não é? Tem uns jogos de mesa, os que estão sentados no chão, as outras garotas estão a brincar aos dentistas ou aos pediatras ou uma coisa qualquer, não é? Portanto, ao faz de conta. É muito interessante, porque nós trouxemos para se vocês quiserem adquirir o último número da nossa revista Pastoral Catequética, tem um texto de um homem muito sábio, que é o Etienne Verac, e ele faz uma leitura daquilo que a OCDE e a Comissão Europeia pensam que é a educação para as próximas décadas. E ele retira uma expressão de um documento da Comissão Europeia que diz aptos para o emprego. Portanto, hoje educar as pessoas é torná-las aptas para o emprego. E ele diz que essa mentalidade já está a chegar ao jardim de infância. Ele diz assim, agora vamos destruir as crianças, não é? Quando as crianças estiverem a aprender a ser aptas para o emprego aos 3 anos, vão ser destruídas. Mas, de facto, o jogo é uma coisa muito séria e, portanto, a fantasia permite criar metas. Nós precisamos de imaginação para realizar o futuro, para ponderar a possibilidade sequer do futuro. E também as metas de realização, portanto, as tarefas que as crianças experimentam no jogo e as regras do próprio jogo permitem a construção da consciência moral. Para nós, os cristãos, é muito importante, nós vivemos um credo que nos pede uma forma específica de viver. E diz o Erikson, a família transmite pelo exemplo os limites da fantasia e do jogo, os pedidos de uma realidade imutável e os ideais da ação com propósito. O propósito na vida adulta conduz a um verdadeiro sentido de empresa. E é assim, nós para nos mantermos fiéis aos valores, para vivermos o credo que escolhemos, precisamos desta capacidade de empreendimento. Senão estamos sempre a ser infiéis, não é? É aquilo que o Bauman e o Papa Bento XVI várias vezes o cita, que é o protótipo da sociedade líquida, não é? A sociedade que não tem arestas, nem tem agregados de ideias nem de valores, porque se perdeu este sentido de empresa. É evidente também que a imaginação é essencial para o desenvolvimento religioso, não é? Os meus alunos sabem que eu tenho militado muito contra o Magalhães, agora estou disponível para militar contra a tablet, que é a segunda geração do Magalhães, e tenho militado muito contra o choque tecnológico na escola, porque acho que aquilo que faz falta às pessoas não... Quer dizer, os computadores já estão na nossa vida, caramba, quer dizer, os miúdos hoje têm-nos na mão, não é preciso irem para a escola. E aquilo que a escola tem que fornecer, exatamente, também tenho um aqui, mas eu sou pré, portanto não estou ainda contaminada. Mas que é preciso nós mantermos a pessoalidade da pessoa. E nesse aspecto a imaginação é absolutamente essencial, não é? Nós não podemos criar mundos, os cientistas e os artistas precisaram de imaginação para criar hipóteses novas de realização no mundo, todos nós precisamos. E o Erikson diz que a imaginação apela para o desenvolvimento religioso, porque pelas histórias, pelos rituais, pelas leis, pela riqueza da personalidade que o religioso fornece como identificação à pessoa e da consciência moral, nós acedemos à experiência religiosa. Portanto, o Erikson era uma pessoa que achava que a religiosidade fazia parte da personalidade humana, que a mim também me parece que é exatamente assim. E, portanto, o propósito também dá coragem de encarar e de buscar metas valorizadas. Há um filósofo inglês que é muito engraçado, um católico, não são muitos em Inglaterra,
que é o Chesterton, e ele diz o seguinte: o problema do cristianismo não é que não seja interessante, é que é difícil. Não é? E se nós de facto não fomos gerados nesta expectativa de buscar, encarar metas valorizadas, não seremos capazes de viver nenhuma experiência adulta relevante e ficaremos sempre subordinados ao medo, à culpa, que são próprias, por exemplo, da religiosidade imatura, não é? Que nós vemos, por exemplo, nas seitas religiosas. Bom, eu trouxe aqui de várias cores religiosas, porque acho que eles estão todos encantados no seu papel, não é? Estão muito felizes de participar naquela experiência comunitária de expressão da sua fé. E diz outra vez o Papa Paulo VI, num texto crucial para compreendermos o mundo de hoje: e vistas bem as coisas, haveria uma outra forma melhor de transmitir o Evangelho, para além da que consiste em comunicar a outrem a sua própria experiência de fé. E é isso que começamos a fazer nesta idade e que criamos nesta idade da imaginação e do jogo, capacidade que venha a ser feito durante a idade adulta. Eu penso que todos conhecem esta imagem do Papa Francisco, aquele garoto nas jornadas da família, não é? Já na conclusão do ano da fé. Eu tive imensa dificuldade em escolher a imagem, porque elas são todas fabulosas e todas dizem coisas extraordinárias sobre o Papa Francisco. Não é? Até há uma em que o Papa está a falar e põe a mão dele em cima da cabeça do garoto e o garoto saninha, porque também se pode ver o filme. Não é? Vejam o filme, porque é um exemplo de testemunho de transmissão do Evangelho absolutamente extraordinária, feita para uma criança de jardim de infância. Entramos depois na idade escolar. A idade escolar é uma idade muito importante. A idade escolar é aquela em que nós devíamos investir muito seriamente em termos educativos, porque eles já são bastante autónomos e ainda acham que nós somos importantes. Depois deixam de achar, não é? Bom, e o Erikson disse que esta é a idade em que se desenvolve o sentido de indústria. Portanto, em que se trabalha para sentirmos que estamos em controle de nós mesmos e que nós também estamos ao serviço da comunidade. Portanto, é quando se descobre que estamos ao serviço dos outros, que a nossa vida se realiza na vida dos outros. E, portanto, através da orientação e do exemplo dos adultos e dos pares, as crianças tornam-se participantes competentes no mundo e na cultura circundantes. A idade escolar, entre os 6 e os 12 anos, é um mundo para além da família, não é? Que a família continua a ser muito importante, mas para além da família, em que eles exploram as capacidades emergentes. Portanto, nós vemos isso muito no primeiro e no segundo ciclo, que é quando eles aprendem a ser alunos, não é? Se não aprenderem a ser alunos entre o primeiro e o segundo ciclo, nunca mais aprendem. E, portanto, todo o sucesso escolar a seguir está completamente hipotecado. E, portanto, aprendem a usar o corpo, a mente, os objetos da cultura e desenvolvem um sentido de indústria, a ideia de que são competentes. As pessoas precisam de acreditar no seu próprio potencial. Mesmo do ponto de vista estritamente religioso, eu tenho que acreditar que tenho uma fé suficiente para manter a minha fé. Tem que ser suficiente para eu ser capaz de alimentar, de procurar aquilo que é o seu processo de desenvolvimento. Quando esta capacidade de indústria, de fazer coisas, é recompensada, a competência emerge como uma fonte de autoverificação e duradoura força do ego. Ou seja, é a capacidade que nós temos de nos analisar a nós mesmos, termos coragem de olhar para nós, vermos o que está bem, o que está mal, o que fizemos bem, o que fizemos errado e procurarmos fazer melhor e procurarmos aperfeiçoar. Quando o sucesso escapa à criança, e eu pus aqui a sublinhada em amarelo, porque acho uma ideia fundamental para o momento que nós vivemos hoje na escola, quando os objetivos educativos são indistintos, instala-se um sentimento de inadequação e inferioridade que levará à inércia. Não é? É aquelas generalidades, aquelas superficialidades que nós hoje oferecemos na escola aos garotos e depois ficamos surpreendidos quando eles vão para a rua a rasgar a pele com o x-acto da educação visual. Não é? Não devíamos ficar surpreendidos, estamos a conduzir a essa experiência. Obviamente que todos os professores e os catequistas sabem que estas idades, entre os 6 e os 12 anos, tudo deve ser feito em grupo, não é? A equipa, aquela pequena competição, o estar com os outros, é mais fundamental até do que aquilo que estamos a fazer. E é uma aprendizagem essencial para uma dificuldade que nós temos enquanto comunidade religiosa, que é precisamente ser comunidade. Olha que ao nível do trabalho da catequese, para mim tem sido difícil de deixar esta questão bastante clara. Por exemplo, se as nossas comunidades religiosas não se abrem
às crianças em idade escolar, pois ficam muito pasmadas porque eles crismam-se e vão-se embora. Quer dizer, mas a questão é que a vinculação à comunidade, o ser aceite, não é? Com respeito, com dignidade, com a sua capacidade de agir e transformar, tem que ser feita na idade escolar. Portanto, esta idade de viver com os outros, de participar numa cultura comum. Do ponto de vista também da educação religiosa, também é muito importante, porque esta é uma idade muito atributiva, ou seja, em que eles gostam de saber coisas. E, portanto, se nós de facto temos objetivos pouco claros e fazemos uma educação superficial, também não devíamos estranhar que eles não queiram ficar connosco, não é? Temos realmente que levar a sério esta experiência. Diz o Diretório-Geral da Catequese, a evangelização que transmite ao mundo a revelação também se realiza com obras e palavras, que é o paradigma da educação na idade escolar, obras e palavras. Ela é ao mesmo tempo testemunho e anúncio, palavra e sacramento, doutrina e compromisso. Agora, o que é interessante do ponto de vista da educação é que a criança e o adulto são ambos testemunho e anúncio, palavra e sacramento, doutrina e compromisso. Quer dizer, isto não é, as crianças não são vasos vazios onde nós vamos depositar as virtudes. São pessoas. E, portanto, a educação, hoje, quando nós falamos da desumanização da escola, é nesta preocupação de que nós não temos lá pessoas, nem queremos ter pessoas. As pessoas são uma chatice para os governos. As pessoas pensam, as pessoas rebelam-se, as pessoas querem coisas, querem transformar. Isto é uma maçada para os políticos. Portanto, como é que os políticos querem uma escola humanizada? Não querem. Querem uma escola onde as pessoas aprendem a carregar em botões até ao final da sua vida e ficam caladinhas. Não é? E não vão votar, não tem problema nenhum, ficam lá em casa que estão mais confortáveis. Mas esta não é a nossa visão da realidade, que é essa visão transformativa. E, portanto, testemunho e anúncio, palavra e sacramento, doutrina e compromisso. E entramos na adolescência. Bom, esta ideia que vos trago hoje sobre a mente ideológica dos adolescentes, obviamente não é para cair num erro básico e um bocadinho estúpido de considerar as religiões proféticas, o cristianismo como uma ideologia, que algumas pessoas pensam, não é? Porque não são. Mas os adolescentes precisam de uma ideologia para crescer. Portanto, como vocês veem aí no retângulo final, a identidade, que é a tarefa central da adolescência, faz entre a sociedade e a sua cultura e um eu que dialogam. Agora, é preciso nós entendermos como é que funciona a mente dos adolescentes pré, pós ou durante digital, tanto faz. Quer dizer, esta questão é inerente à natureza humana, não se pode, não é ultrapassável. Eu também sei que o cérebro se transforma com a utilização dos mecanismos digitais e por isso é uma parte substancial da minha militância contra o Magalhães. Não quero que se transformem, porque o seu patriarca foi muito simpático e não disse, mas os estudos mostram que a transformação não é para o sentido bom. É eles desenvolverem mais as capacidades sensoriais e muito menos as capacidades reflexivas. O cérebro que nós chamamos, quando dizemos que as pessoas são inteligentes, têm testa, sabemos que o cérebro interessante e moderno está atrás da testa, não é? E esse cérebro é que não se desenvolve por duas influências nefastas, que de facto é o consumo digital excessivo e a amoralidade, ou seja, o egocentrismo moral também torna as pessoas estúpidas. Portanto, as duas coisas combinadas é um risco humano muito grande em termos da nossa civilização. E, portanto, a construção da identidade exige à sociedade que forneça uma leitura, porque o adolescente não tem meios para fazer essa leitura. Eu dou-vos um exemplo que vocês conhecem lindamente, que é os nossos alunos de 8º ano. A gente põe um problema, o aborto, e sentimos na conversa que eles, de vez em quando, têm uma ideia abstrata, porque o resto são histórias que eles ouviram contar. Não é? Portanto, eles dialogam connosco em termos daquilo que eles viram ou ouviram contar por alguém. Não têm uma visão abstrata, por exemplo, do valor da vida. Mas nós sentimos às vezes que já quase que chegam lá. E depois até que eles crescem melhor, 8º ano, 9º ano, conseguem já ter uma visão abstrata das coisas, mas centrada só numa parte do problema, não conseguem ver os dados todos. E para que as pessoas consigam essa capacidade de abstração, essa globalidade no acesso à realidade, como vocês veem pela sociedade, hoje é muito escassa,
Há muito poucos indivíduos que se podem gabar dessa capacidade de encarar a realidade globalmente. Só é possível pela intervenção da cultura. O Erikson diz-nos: a identidade inclui, mas é mais do que a soma de todas as sucessivas identificações dos primeiros anos. Portanto, tudo o que contámos até agora faz parte da identidade da pessoa. Quando a criança queria ser e frequentemente era forçada a tornar-se como as pessoas de quem dependia. Portanto, os filhos são o espelho dos pais. A identidade é um produto único que implica uma crise, portanto, uma revolução interna na vida psicológica do adolescente, para ele construir novas identificações com os pares, portanto, influenciados já pela sua própria geração, e as figuras liderantes de fora da família. Portanto, ser capaz de se definir mesmo, portanto, requer uma pressão social. Portanto, requer que a sociedade forneça uma leitura. Portanto, não é como os automóveis quando estão numa poça de lama, não é? A gente acelera, as rodas rodam, mas a gente não sai de lá. E nós hoje vemos, todos nós conhecemos adultos de 40 anos, continuam adolescentes, porque continuam a rodar, não é? E não saem para avançar para uma vida adulta. Bom, o que é esta questão então da mente ideológica do adolescente? O adolescente precisa que lhe seja fornecida a devoção a um credo ou uma doutrina. Tem que se lhes oferecer uma leitura da realidade, uma leitura elevada e complexa e profunda da realidade, que seja explicativa da realidade e da pessoa, que o ajude a encontrar coerência interna, porque, como vocês sabem, há lá uma grande revolução interior e uma definição do mal. Eu sou, em termos gerais, bastante construtivista, ao contrário do ministro Crato, bastante construtivista na minha visão da educação, porque eu sou psicóloga e tenho que ser, mas também sei que há questões que as pessoas não conseguem construir sozinhas. Há experiências de construção da realidade que não são empíricas, que são produto de uma civilização, de uma sociedade que fez um caminho no tempo e na história, que caminha desde o princípio até ao para sempre de que falava o Sr. Dom José. E a função educativa junto dos adolescentes é dizer, olha, tu vens de um sítio, do ponto de vista religioso e da nossa disciplina, tu foste criado por Deus. E Deus tem um projeto para ti. Isto tem que ser dito aos adolescentes, com clareza. Por exemplo, às vezes cai naquelas moralinas e tal, quer que eles se comportem bem e sejam assim um bocadinho solidários e não sejam muito mal criados e não sejam muito violentos e tal, mas não lhes damos esta noção de existência desde antes e para sempre. E, portanto, agora, a questão interessante também que nos chama a atenção o Erikson é que esta ideologia, portanto, esta visão da realidade que uma comunidade, neste caso uma comunidade crente, fornece, funciona outra vez como a mãe, portanto, como fornecedora de providência e de confiança. Portanto, as pessoas hoje enlouquecem muito facilmente e têm sexo desregrado e consomem tóxicos em grande quantidade, não é? 30% dos nossos adolescentes fumam regularmente marijuana, porque não tiveram esta oportunidade de encontro com esta providência que lhe desse confiança, ou seja, a tua adolescência um dia vai acabar, tu vais te reconstruir, vais ser um adulto capaz de intervir e de ter ideias e vais ser uma pessoa feliz. Eu vou passar aqui um bocadinho mais depressa. Pronto, para abreviar, uma outra ideia que é fundamental, e ela vai estar muito depois presente também no programa de MRC de que vos vamos começar a falar logo à tarde, é esta ideia de que na educação dos adolescentes é preciso comprometê-los com um papel. Eu há pouco disse-vos que a grande característica dos jovens hoje era serem órfãos. E são. Portanto, a cultura adolescente hoje construiu-se por reação ao abandono a que foram votados pelos adultos, pelos pais, pelos professores. Enquanto a gente está a preencher papéis, não conversa com eles, isto é uma experiência abandónica. Não é? Quando os pais não crescem para assumir a sua responsabilidade de educação, é uma experiência abandónica bastante má e destruidora. E, portanto, aquilo que nós também, dentro daquilo que é a transmissão de uma tradição e de uma memória, como diz o Papa Francisco, a memória de Deus, temos que os comprometer com ser qualquer coisa.
Vocês já repararam que nós queixamos muito, não é, que os adolescentes são irresponsáveis, mas nós não lhes damos nenhuma possibilidade séria de participação na sociedade adulta. Nenhuma. É uma chatice aturar um adolescente. Às vezes na catequese, quando estava na minha paróquia, eu lembrava, fazia um barulho, diziam-me, fazem muito barulho e sujam o corredor. Mas tomara que sujem o corredor e que façam barulho, porque eles têm que participar. E, portanto, esta possibilidade de nós os educarmos a partir de uma visão clara da realidade, que a nossa tem um fundamento religioso, não é apenas uma moral, é uma moral muito gira, não, é uma relação com uma pessoa. E é isso que nós testemunhamos e é isso que nós temos que transmitir. Se não queremos, vamos fazer outras coisas, que há muita coisa para fazer neste mundo. Mas se assumimos claramente esta posição educativa, é para o fazer. E temos de ter esta capacidade de criar espaço para que eles representem um papel. É muito interessante, porque os jovens que têm esta possibilidade de desempenhar um papel junto da sociedade adulta, de estar connosco, fazer coisas dignas e verdadeiras, não a fingir que são qualquer coisa, ganham muito em autoestima. E a gente hoje fala tanto da má autoestima dos adolescentes. Portanto, aumentam a sua autoestima através da contribuição para a sociedade devido ao desempenho desse papel, porque a ideologia está para além do self. Ou seja, uma das grandes funções da educação religiosa é retirar a pessoa daquele ninho de egocentrismo a que ela está votada no princípio da sua vida. Não é? Existem realidades para além de mim, para além do meu umbigo, do meu drama, da minha preocupação, das minhas dores, das minhas angústias. E eu sou salvo pelos outros, não é? Eu realmente só me salvo. Mesmo do ponto de vista psicológico, eu só me salvo pelos outros, com os outros. Bom, e o Erikson, estamos quase a concluir, estamos na nossa hora. O Erikson diz uma coisa extraordinária. Estas são duas imagens reais de TZ, de jovens portugueses que foram a TZ. E eu trouxe aqui esta imagem da comida porque achei muito engraçado. Isto é mesmo outra mentalidade, porque dos blogs e do material que há na net sobre as idas a TZ, há imensas fotografias da comida. E de quem já foi, ou quem pelo menos conhece um bocadinho o que é a vida em TZ, sabe que a experiência de comer em TZ é muito significativa. E é uma experiência tão primária, é uma experiência de sobrevivência, mas que é feita ali com outra leitura. E, portanto, eles põem lá... Eu encontrei fotografias da caneca, da malga do pequeno almoço. Fui a TZ e bebi por aquela malga, não é? É uma maneira de dizer, eu fui à fonte perceber o que era isto. Exatamente. E, portanto, aquilo que o Erikson nos diz, e eu estou quase a terminar, quando os jovens se identificam com ideologias e histórias de instituições baseadas na fé, a identidade pode ser colocada num quadro de ligação socio-histórica e de referência às tradições e comunidades que transcendem qualquer tempo. Proporcionam aos jovens um sentido de continuidade e coerência com o passado, o presente e o futuro. Isso é textualmente as palavras dele. A religião facilita a criação de uma identidade segura por fornecer uma categoria normativa que orienta a consciência, ajudando a explicar as questões existenciais, não é apenas a questão da regra ou do furar a regra, proporciona um sentido de pertença e oferece uma oportunidade institucionalizada para os indivíduos se comprometerem com uma visão do mundo. A confiança pode ser reafirmada e a existência autónoma é garantida e guiada. As crenças, visões do mundo e valores das tradições religiosas proporcionam um contexto ideológico em que o jovem pode aprender sentido e significado, ordem e lugar, o que é essencial para a formação da identidade. O Papa João Paulo II sabia isso muito bem. Para terminar, esta tradição religiosa também nos coloca, o vivermos uma educação no contexto de uma tradição religiosa, também nos coloca a nós perante este grande desafio, que é o desafio do testemunho e do aprofundamento da nossa própria experiência existencial e de fé, que é nós estarmos preparados para este serviço à humanidade, através de cada um dos nossos alunos, é realmente um serviço à humanidade, uma humanidade que está em risco. A questão da emergência educativa não é apenas por causa das escolas, nem das matérias, nem dos exames, nem do PISA. É a civilização como a conhecemos que está em risco. E o Erikson diz, e termina aqui, fornecer valores que atraiam a lealdade e a energia da juventude,
E eu trouxe-vos aqui o Cristo Roald, não é? Não há experiência de magnética, de atração profunda e transformação, como o encontro com Cristo, não é? Com a pessoa de Cristo. Não é com a ideia de Cristo, não é com o ideário de Cristo, é com a pessoa de Cristo. E em simultâneo, isso também nos exige a nós uma capacidade de adultidade estruturada, que é ajudá-los a identificar os objetos que merecem o seu repúdio. Quando o Papa fala da globalização da indiferença, está-nos a dizer que nós não conseguimos identificar objetos que mereçam repúdio. Deixamos tudo numas meias tintas e depois admiramos-nos que as respostas que a juventude tem de confronto com a realidade, de construção da identidade, de choque tecnológico, a tecnologia não explica nada, só faz funcionar, sejam respostas de violência, não é? Por muito que haja transformação cultural pelos meios digitais, eu creio que as necessidades de construção da identidade do ser humano permanecerão e que exigem esta capacidade de escolher o que é bem e o que é mal e de se colocar perante uma referência maior, que é também colocar-se perante a referência no tempo, que permite a compreensão de que fomos criados por Deus e que Deus nos espera na eternidade, num horizonte de salvação, que é a transformação última. Muito obrigada pela vossa atenção.